O meio evangélico hoje está totalmente deturpado e pervertido, por causa de muitas coisas erradas que foram se misturando a ele como um fermento que apodreceu toda a massa, que é a igreja. Então, as pessoas hoje, infelizmente, não estão mais andando segundo o Senhor Jesus. Estão andando segundo as práticas erradas. Por exemplo, no meio evangélico hoje, eles ainda continuam lendo Moisés. Alguns continuam guardando o sábado. Continuam entregando dízimos de dinheiro e outras coisas erradas. O mundanismo está entrando na igreja, onde as pessoas gostam disso, porque elas se entretêm com essas coisas. É o pão e circo perfeito que o diabo gosta. Ele está satisfeito com isso. Ele comemora bastante ao ver ao ponto que a igreja se deixou estar nesse momento, no século XXI. Então, isso de forma alguma agrada a Deus, em tempo algum. E o Senhor Jesus reprova tudo isso. Mas, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos continuam fazendo isso, numa boa, tranquilos, e levando as pessoas a serem induzidas a esse erro, a tolerarem isso de boa mente. Esse é o grande erro, que infelizmente tomou conta desses templos construídos pelas humanas, que hoje são as denominações, onde tudo está errado. E aquilo que é certo não entra mais nesses lugares. Essa perversão que a igreja está sendo, que a igreja está envolvida com isso, enredada por essas coisas. Então, eles hoje já não querem mais sair fora do arraial após o Senhor Jesus para levar o seu vitupério, como está escrito. Porque se eles realmente se converteram, se arrependeram, se converteram ao Senhor Jesus, era isso que eles deveriam fazer. E não serem seduzidos e enganados para entrar dentro dos templos construídos por mãos humanas. Eles não poderiam fazer isso em tempo algum, porque o próprio Senhor Jesus nunca fez isso. Ele é o exemplo para que não se fizesse isso em tempo algum. Mas esse exemplo do Senhor Jesus é ignorado. E as pessoas dão mais ouvidos àqueles que dizem que esses templos construídos por mãos humanas são a casa de Deus, ignorando outro fato de que a casa espiritual edificada em Cristo é todo aquele que se arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus. Esses sim são a igreja, o santuário onde Deus habita. Essa é a verdade que você pode comprovar lendo as Escrituras. E contra esse fato não há argumento. Aliás, para muitos outros fatos errados por aí, que quando você lê nas Escrituras, você encontra que você não poderia fazer isso. Você não poderia cogitar a possibilidade de praticar essas coisas, como hoje está acontecendo. As pessoas estão se conformando com o mundo, se amoldando a ele. E eles gostam dessas coisas que se infiltram na igreja sorrateiramente. Eles gostam desses prazeres, dessas coisas imundas, sujas e pervertidas que estão levando a igreja ao fracasso físico e espiritual. Está grave demais a situação. E muitos não se deram conta disso ainda, porque já estão com a consciência corrompida, já estão com a mente cauterizada, porque se acostumaram com isso demais e não querem largar essas coisas boas, entre aspas, que existem por aí, como se fossem normais. Veja, por exemplo, a igreja de Laodiceia, como ela estava. Estava morna. Não era fria nem quente, estava morna. E estando morna, o Senhor Jesus estava a ponto de vomitá-la de sua boca. Porque esse estado de mornice espiritual
causa náuseas no Senhor Jesus. Ele não sente prazer nisso. Mas muitos hoje, infelizmente, estão nessa condição. E, por mais que alguém fale isso, eles não dão ouvidos. Porque já estão gostando demais dessa situação, que é gravíssima. Então, fica difícil eu falar a respeito disso. Porque muitos vão dizer que o que eu estou dizendo é besteira. Mas a maior besteira é aquilo que eles praticam. Isso sim é besteira, é errado. E não tem cabimento algum alguém que está em Cristo, como é que eu posso dizer? Alguém que está em Cristo concordar com isso. Quando o próprio Senhor Jesus não concorda. Então, o que falta é arrependimento. A consciência dessas pessoas está corrompida demais já. Então, a igreja hoje passa pelo seu pior momento. E isso, aos olhos do Senhor Jesus, é muito pior até do que a igreja de Laodiceia. Então, ninguém pode aceitar esse tipo de coisa, que o Senhor Jesus não aceita. Então, nós devemos entender que é preciso uma mudança profunda. E para que essa mudança se concretize na vida das pessoas, elas têm que sair desses templos construídos por mãos humanas e voltar novamente para o Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus não está no arraial, está fora dele, fora do sistema, de qualquer sistema religioso. Porque a igreja do Senhor Jesus não pode ter nenhuma ligação física ou espiritual com este mundo, e principalmente com sistemas religiosos. Então, é preciso que a igreja que confessa o nome do Senhor Jesus tem que se afastar dessa iniquidade. Que hoje, infelizmente, muitos estão se perdendo por causa disso. Se enganando e querem enganar a outros. São cegos guiando outros cegos. A gravidade da situação é essa aí. Essa é a real, que muitos ainda não se deram conta, não perceberam. Não querem se purificar desses erros, pelo contrário, querem mantê-los e querem mais errar ainda. A que ponto chegou a igreja hoje por causa disso? Então, é hora da igreja do Senhor Jesus mesmo cair em si e cair na real. Porque se você quiser viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, você não pode participar dessas coisas em tempo algum. Você não pode ser cúmplice nem conivente. Você não pode aceitar isso. Porque o que você tem que aceitar é a doutrina do Senhor Jesus aplicada em sua vida, produzirá o bom resultado para que você seja uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja irrepreensível, uma igreja que o Senhor Jesus aprova e concorda. Esse tem que ser o objetivo. Então, se você quer mesmo ser igreja do Senhor Jesus, esteja se adequando àquilo que o Senhor Jesus quer que a igreja seja. Essa é a mensagem de hoje, para que as pessoas possam acordar. Ainda há tempo de se livrar desse mal, de se limpar dessa sujeira, dessa imundícia que está aí nesse meio evangélico. Então eu espero que as pessoas acordem, porque o Senhor Jesus quer que as pessoas acordem e saiam desse sono, que é algo perverso demais. Então eu espero que a igreja hoje saiba que é apenas o Senhor Jesus a quem nós devemos seguir, porque Ele deu exemplo para seguirmos os passos dele. Então, essa é a igreja que o Senhor Jesus concorda e aprova. Seja essa igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.